dia, mensagem do professor Vicente. Daniel, capítulo 7, verso 25. Proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo, cuidará em mudar os tempos e a lei. E os santos lhe serão entregues nas mãos por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Louvado seja Deus! Estamos estudando o livro do profeta Daniel. O tema desta semana, do mar tempestuoso às nuvens do céu. Hoje, segunda, o chifre pequeno. Bem querido, bem querida, você já sabe que poderá encontrar o nosso guia interativo na Casa Publicadora Brasileira. Você já sabe que o nosso estudo vai crescendo, se aprofundando a cada dia. E hoje temos uma temática, o chifre pequeno. O chifre pequeno é, na realidade, uma outra figura do animal terrível, o quarto animal, que simbolizava o Império Romano. Sai então 10 chifres. E entendemos que ali os 10 chifres, como cada chifre também representava um reino, representava, por assim dizer, depois da fragmentação do Império Romano, aquelas formações dos bárbaros que resultaram nos reinos da Europa. E dentre esses chifres, a profecia diz que sai um chifre diferente, um chifre que também é um reino, mas que ao mesmo tempo ele é um poder religioso. E este chifre, ele é distinto na profecia, no versículo 25, como que vai blasfemar contra Deus, que vai então levantar com arrogância contra Deus, e que vai perseguir o povo de Deus, e que vai então mudar a lei de Deus. Esse poder também é descrito que ele vai ficar ocupando esse grande poder durante um período de 1 tempo, 2 tempos, metade de um tempo. Entendemos pela profecia bíblica de Número, capítulo 14:34, que na profecia bíblica, um dia equivale a um ano. Entendemos também, queridos, que nesta profecia, que é citada cerca de 1 tempo, 2 tempos e metade de um tempo, que 1 tempo equivale a um ano. Isso quem diz é o próprio livro de Daniel, no capítulo 11. Se 1 tempo equivale a um ano, 2 tempos, 2 anos, metade de um tempo, metade de um ano. Ao somarmos o ano pelo calendário lunar, 360, 720 e 180, metade de 360, nós chegamos ao número 1260, que é o somatório, então, de tudo isso. 1260 dias proféticos equivale a 1260 anos. Então, este grande poder que sai justamente do quarto animal da terra, que já sabemos na profecia que é o Império Romano, ele dominará, no caso profético já dominou, a profecia ele nos diz que dominará o planeta durante cerca de 1260 anos. Então é um império diferente, é um império político-religioso, é um império que vai sair do meio dos outros reis e que ele vai agir especialmente contra Deus. Mas ele vai agir especialmente contra Deus, não que ele desafie Deus e queira ser melhor que Deus no sentido literal, mas conforme a profecia do apóstolo Paulo também, no Novo Testamento, em 2 Tessalonicenses, lá no capítulo 2, ele vai ocupar o lugar de Deus, ele vai ocupar o trono de Deus, ele vai fazer-se Deus. Ou seja, nenhum outro poder, nenhum outro reino tem uma característica tão semelhante. A partir da história do reino de Roma, a partir da história da queda do Império Romano e do surgimento dos reinos bárbaros, nenhum outro poder, naquele período da Idade Média, pode ser comparado com tanto poderio e ficou no poder há tantos anos, nenhum outro reino, a não ser o papado romano. O papado romano, que ocupa um papel muito importante de político religioso. Durante a Idade Média, o Papa era um poder suprassunma. O papado era como se fosse um poder internacional. E todos os reis da terra ficaram submissos a ele. E ele ocupava um poder político e ao mesmo tempo um poder religioso. E neste espaço de ocupar um poder político e religioso, ele fez muitas coisas que foi desagradável a Deus e aos seres humanos. Uma delas foi a Santa Inquisição, um tribunal que era contra todos os dissidentes. Então ele perseguia as pessoas, condenava essas pessoas a interrogatórios, torturas,
inclusive a morte, mortes de fogueira. Então, indubitavelmente, o chifre pequeno de Daniel, capítulo 7, é o papado romano da Idade Média, que ficou no poder realmente do ano 538, com o decreto de Justiniano, até então 1798, com a investida de Napoleão contra o papado, quando realmente o general Berthier tirou o papado do poder. Bem querido, bem querida, sabemos pela profecia que as coisas são assim. Sabemos que este mundo não foi deixado à toa na história, mas que tudo aquilo que foi predito aconteceu. Devemos então com isso confiar na palavra de Deus, confiar que a Bíblia tem razão e devemos dar credibilidade à palavra de Deus. Devemos abrir o nosso coração e entender onde está a verdade. Este poder mudou a lei de Deus. Este poder perseguiu os cristãos. Mudou de tal forma que a Bíblia diz que devemos não adorar imagem, e lá no catecismo esse mandamento não aparece. A Bíblia diz que devemos guardar o dia de sábado, e lá no catecismo este mandamento não aparece. Então ele mudou a lei de Deus. E nós devemos estar atentos, nós devemos estar ligados com o céu para entendermos essas verdades. Que Deus te abençoe e que você seja iluminado para entender onde está a verdade e onde está o falso. Em nome do Senhor Jesus. Amém.